Olá, amigos, sejam todos bem-vindos a mais uma palestra online do Núcleo Espírita Aristides Monteiro, NEAM, casa situada na cidade de Olinda e que desenvolve as suas atividades desde o ano de 1996, um trabalho que visa amenizar as dores daqueles que os procuram, aquelas pessoas mais necessitadas, todos nós na realidade, não é isso? Sejam todos muito bem-vindos. Prazer estar recebendo todos aqui. Meu nome é Edneide, eu sou trabalhadora da casa e muito agradecida pela oportunidade de estar aqui neste momento, representando o NEAM. Muito obrigada. Boa noite a vocês que estão chegando aqui agora, prazer. E neste momento, nós vamos receber, dentro de alguns minutos, o nosso amigo Inaldo Neri, perdão, me desculpem, nós vamos receber o nosso amigo Dimas Luna, que vai ser palestrante da noite. Prazer, que bom que vocês estão chegando. Vamos ver a entrada do Dimas. Dimas, olá. Deixa eu ver se eu consigo localizá-lo aqui. Alô, estou aguardando a entrada do nosso amigo Dimas, o palestrante da noite, com a palestra Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai. O NEAM fica situado na cidade de Olinda e desde o ano de 1996 vem desenvolvendo as suas atividades. Deixe-me ver se eu localizo o Dimas. Só um momento. Creio que agora o Dimas vai entrar. Olá. Oi, Dimas. Boa noite. Boa noite, prazer. Boa noite, Edneide. Coisa boa. Tudo em paz? Nós estamos aqui. Tudo em paz, tudo em paz. Melhor ainda com essa energia, né? Está escutando direitinho, Edneide? Estou escutando. Está escutando? Que bom. Deixa-me verificar. Estou sim. Que bom, que maravilha. Vocês estão Obrigado, visualizando bem? Estão nos escutando? Está tudo certinho? Bom, aqui está tudo Dimas direitinho. É o palestrante, trabalhador... Oi? Pois não, Dimas? Eu estou observando direitinho, pode continuar. Pois não. Dimas é o palestrante da noite, ele é um trabalhador da casa que desenvolve atividades em vários setores, na psicofonia, no curso de desenvolvimento mediúnico e também na reavaliação do tratamento de desobsessão. Então, para que a gente possa dar início à palestra do Dimas, vamos entrar agora, fazer a nossa prece inicial, né? Vamos nos harmonizar. Fechemos os olhos, elevemos o nosso pensamento. Pai amado, mestre amigo, muito obrigada pela oportunidade de hoje, deste aprendizado. Agradecemos, Pai, ao doutor Irineu Fonseca pelo convite, agradecemos ao mentor espiritual da casa, doutor Aristides Monteiro, e toda a sua equipe pelo amparo e pelo amor dedicado à causa. Muito obrigada a todos os trabalhadores, a todos que estão aqui conectados nessa rede de amor, que a gente possa receber os bálsamos através das palavras que serão proferidas aqui pelo nosso amigo, e que a gente possa levar para a vida novos conhecimentos, fortificando a nossa mente, o nosso coração, para a nossa lida diária, em busca da nossa reforma íntima. Fica conosco, Senhor,
Muito obrigada. Que assim seja. Dimas, está contigo. Tá bom. Boa noite, gente. Que bom, né, que estamos aqui para tratarmos de uns temas tão importantes que é Jesus em nossas vidas, né? E hoje estamos aqui para tratar do Evangelho à luz do Espiritismo, né? A visão espírita. Obrigado, Neide, novamente. Obrigado à casa, né? Onde a gente trabalha, né? Em função do Cristo, de toda a obra do Cristo, à luz da doutrina espírita. Então, o tema de hoje é um tema muito bom, né? Como todos os outros do Evangelho. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Não turbe o vosso coração, palavra de Jesus. Crede em Deus, crede em mim também, não é? Que eu irei arrumar a vossa casa, né? E voltarei para vos buscar, tá? E como é esse voltar que Jesus fala? E como é que ele vai arrumar essa casa, não é? Porque ele fala que há muitas moradas na casa do meu Pai. Então, um tema ele é tratado de várias formas, né? Ele tem os mundos, né? E tem a erraticidade, né? Então, o espírito, né? Ele tem um estado na erraticidade. A erraticidade é o ambiente onde nós, quando desencarnamos, nós vamos para esse ambiente, né? Então, as doutrinas religiosas diversas vão falar do desencarne e a gente vai para um ambiente, vai para o outro, né? Vai para o céu, vai para o inferno, né? Ou vai para o purgatório, né? A doutrina espírita vai tratar esse tema de alguma forma, não é isso? Pela luz das palavras dos espíritos. Quem são os espíritos? Esses espíritos? Todos os espíritos que vieram através de Allan Kardec, eles vieram nos instruir. Entre eles, nós temos Santo Agostinho, que trata desse tema aqui, que há muitas moradas na casa do meu pai. Então, quando Allan Kardec conversou com os espíritos, eles falaram que a alma, não é? A alma, ela tem vários estados. Isso eles observando o mundo espiritual, porque nós sabemos, né, que nós durante a nossa vida, durante o dia a dia, nós temos estados distintos. Ora, nós estamos alegres, ora, nós estamos tristes, né? Essa pandemia veio nos mostrar bastante, inclusive algumas angústias fortalecidas em nós, em nossas famílias, né? Na minha mesmo, eu, no caso, a gente não fala que perdeu, né? Mas no mundo físico, tivemos uma irmã querida que partiu para o mundo espiritual. Então, ela está lá em algum ambiente, né? Como nós iremos. Então, é muito sofredor para a gente quando a gente deixa de ter aqui na Terra, nesse mundo, um ente querido. E nós também vamos, né? Qualquer dia desse, nós também vamos. Qualquer dia desse, eu digo, pelo tempo, um dia, um ano, 10 anos, 50 anos, 100 anos, mais iremos. Não é? Mas para onde iremos? Não é? Então, Jesus disse que há muitas moradas na casa do nosso Pai. Então, esse raciocínio, ele pode ser no ambiente físico, se a gente quiser falar isso fisicamente, ou, como disseram os espíritos, a questão do estado espiritual da alma. Então, se a gente estiver feliz, nós iremos pairar por ambientes felizes, não é? Se nós estivermos tristes, nós também, a nossa sintonia, né, irá combinar com ambientes que não são muito alegres. E assim inclusive, com os nossos defeitos, não é? Os nossos vícios, não é? Os nossos apegos, não é? Todos os nossos apegos. Aqueles sentimentos que às vezes a gente tem que não são muito bons, né? Será que a gente tem? Inveja, ciúme, será que a gente tem? Então, quando a gente tem um sentimento desse, nós estaremos, né, sintonizados com as mesmas energias, não é? E se a gente observar aqui na Terra, é assim também. A gente procura
aquelas amizades, aquele clima, né? Fraterno, sintonia, amor, amizade. Então, a gente vai convivendo com aquilo. Dá para perceber, inclusive, já aqui na Terra. Então, lá no mundo espiritual, quando a gente não estiver mais utilizando esse corpo, nós teremos mais liberdade de, né, movimentação. Mas essa liberdade, ela está de acordo com o nosso grau de desenvolvimento. O grau, né? O processo de desenvolvimento moral, intelecto e moral. Então, se a gente tiver um grau de desenvolvimento moral elevado, nós poderemos frequentar e habitar mundos distintos, né? Que mundos são esses? Vamos lá. Os mundos, eles existem em diversas categorias dos mundos habitados, né? Para a gente, que nós estamos num mundo ainda de provas e expiações, não é? Porque os espíritos nos esclareceram, de acordo com a capacidade do nosso entendimento, que existem mundos primitivos, não é? Que são a primeira categoria, de baixo para cima, mundos de provas e expiações, que estamos classificados, já estamos no segundo, mas é de baixo para cima, né? Mundo de provas e expiações, né? Mundos regeneradores, não é? Mundos regeneradores e mundos felizes. Mas não termina por aí, não é? Além dos mundos felizes, nós observaremos também, de acordo com as instruções dos espíritos, que existem os mundos celestes, não é? E esses mundos, eles estão num grau ainda mais elevado, esse mundo celeste, né? E os mundos ainda mais elevados, que são os mundos da pureza, né? Mundos puros, esses ainda mais elevados. Até chegarmos a um mundo que é esse mais elevado, é Jesus. Onde está Jesus? Jesus é o governador do nosso planeta, não só do nosso planeta. Ele é o governador da galáxia, né? É o governador da galáxia. Então, todos esses planetas aqui estão... E na Terra, nós sabemos. Tanto é que nós chegamos a confundir ele com Deus, né? Eu e meu pai somos um só, disse ele. Mas por que ele disse eu e meu pai somos um só, né? E ele acaba de dizer, com esse capítulo que nós estamos estudando, há muitas moradas na casa do meu pai. Então, ele reconhece, né? Então, toda hora ele fala no Pai Criador, né? A própria reza, né? A prece, né, que nós fazemos para o Evangelho que ele deixou para nós, né, que é o Pai Nosso, ele fala, Pai Nosso que estás nos céus. Então, se dirigindo a Deus. Então, nós confundimos Jesus com Deus, e é natural que seja assim, né? Porque na categoria e no nível que nós estamos, realmente para nós, Jesus é como se fosse um Deus. Mas ele é um espírito, né? Muito elevado, elevadíssimo, né? É o maior que nós conseguimos imaginar, né? Que deu a sua própria vida em carne, né? Que é a vida eterna, né? Porque para o espiritismo, sabemos que nós não morremos, né? Nós não morremos. Isso é muito importante a gente saber. E muitas religiões nos ensinam isso, né? Que nós não morremos. Esse corpo aqui, o nosso corpo, é que ele fica na Terra, porque todos nós sabemos que isso é passageiro. Ora, veja só, Sócrates, 500 anos antes de Cristo, né? Quando, eu sempre falo nisso, né? 500 anos antes de Cristo, ele disse, olha, quando a mulher dele ficou aperreada porque ele ia morrer, ele disse, olha, eles vão tirar de mim esse corpo, mas eles não conseguem tirar a minha vida. Então, essa vida que nós temos, ela é uma vida eterna. Quando nós desencarnamos, né, que todos nós iremos desencarnar, mas estaremos continuando a vida. E é para onde nós vamos. Aí é quando Jesus diz, não turbe o vosso coração.
não se cuide, porque há muitas moradas na casa do meu pai. E a casa do meu pai é o universo, né? É o universo, todo esse universo. E hoje é interessante, a gente não vai se ater aqui à ciência, mas hoje em dia a NASA está aí mostrando tudo, tem aí os telescópios Hubble, né? O Kepler, os telescópios estão aí mostrando para a gente esse universo infinito, são bilhões, trilhões de estrelas, né? Então, são infinitas estrelas. Para cada estrela, não é? Temos um turbilhão de planetas, né? Os planetas, nesses turbilhões, né, de estrelas, temos os planetas girando em torno deles. E nesse movimento que há de planetas, como aqui no Sistema Solar, a cada planeta desses é um grau de evolução. Porque, assim como nós evoluímos, será que é difícil a gente entender, né, que a evolução, tanto intelectual como moral do ser humano, não é tão simples entender, né? Basta a gente fazer referência aqui um pouquinho São Francisco de Assis, Santo Antônio de Pádua, Madre Teresa de Calcutá, né? E aí a gente pode delongar Bezerra de Menezes, né? Francisco Cândido Xavier, nosso Chico Xavier. Então, poderíamos passar aqui a noite falando, né? Dalai Lama, né? Dalai Lama, né? Buda, e a gente vai perceber que inúmeros espíritos já vieram à Terra, né? E são espíritos elevados, que já vieram ao nosso orbe, que é um orbe na segunda categoria, de baixo para cima. Porque na primeira categoria estão os mundos de primitivos. Nesses mundos primitivos, nós, os espíritos, né, eles vêm fazer a sua primeira encarnação. Né? Nós fizemos nesses mundos primitivos, onde lá nós somos ainda muito rudes, brutos, né? A força física é o que vai valer a pena, né? A gente quer ganhar pela guerra, pela força, pelo braço, né? E ali a gente faz aquela guerra e domina, uma tribo dominando outra, a gente tem até canibais, né, naquelas, às vezes, né? Mas isso a gente não significa dizer que os espíritos lá não evoluam, não. Lá, dizem os espíritos, já estão neles, como estavam em nós, a centelha divina em nossos corações. Já sabíamos, já sentimos Deus nos corações, só que ainda numa brutalidade muito grande. Mas muitos espíritos ali conseguiram já enxergar um caminho, né? E através de uma lei divina muito forte, né? Forte e muito importante para o nosso conhecimento, que é a lei do livre-arbítrio. Que é aquela lei que servia lá para aqueles espíritos, né, rudes ainda, primitivos, serve para a gente hoje, porque todas as nossas escolhas terão consequências no futuro para nós mesmos. Então, somos nós que vamos construir o nosso caminho, a nossa estrada. Somos nós que vamos escolher, né, o mundo que vamos morar. E desde hoje já estamos escolhendo, né, como nós escolhemos viver hoje, quais são as nossas amizades, né, como é o estilo de vida que a gente escolhe, o que é que a gente está fazendo, porque o Espiritismo, né, ele vem nos ensinar que fora da caridade não há salvação. E aí compreender que caridade é essa, né? Que a gente, aqui nesse momento de pandemia, fomos tão forçados, tão exigidos, né? Fomos balançados a fazer alguma coisa, né? Fomos sensibilizados a fazer alguma coisa, né? Que são oportunidades que Deus nos dá para que a gente acorde, né? A gente ainda precisa ainda de um descansinho para poder conseguir fazer uma caridade, né? Então, lá nos mundos primitivos, estavam aqueles espíritos ainda no início das suas encarnações, né? Então, passamos para um outro patamar, que é um mundo de provas e expiações. E que mundo é esse? É esse que nós vivemos, nessa beleza da terra, né? Como recebemos ela cheia de flores, frutos, muitas florestas, rios, pássaros, animais, né? E a gente
está utilizando essa terra, a gente também, assim, né, que a gente está utilizando, nós estamos, de fato, maltratando esse ambiente, né? Mas como foi que nós habitamos esta terra, que é um segundo nível, um planeta de provas e expiações? Por que provas e expiações? Porque quando a gente está no mundo primitivo e a gente não evolui, não é? A gente fica mais preso lá. E se a gente passar para um mundo de provas e expiações e a gente não evoluir, a gente pode ir para um planeta no mesmo nível ou mais baixo. Então, o Espiritismo, através de vários estudos que a gente pode encontrar, ali a gente percebe que alguns espíritos vieram de outros planetas. A exemplo do Cocheiro, né? Capela, o planeta que vem lá de Capela, os espíritos que vieram de Capela, é um dos planetas lá da constelação do Cocheiro. Então, lá naquela constelação, a exemplo, alguns espíritos como nós, né, estávamos em processo de evolução como nós estamos para passar para a terceira etapa, né, que é o de regeneração, só que no momento que a gente não consegue, a gente pode ser que retorne da regeneração para provas e expiações. Então, no mundo de provas e expiações, que é esse que nós estamos, nós podemos ter espíritos de mundos primitivos, né, que a gente vai falar muitas raças, né, são os espíritos que comentam na obra, né, colocada para nós por Allan Kardec, né, nessa miscelânea de orientações dadas pelos espíritos, né, e temos vários espíritos lá, temos Santo Agostinho, entre outros tantos que vieram, a gente poderia ler para vocês aqui, mas não vai tomar esse tempo. Quem são esses espíritos que vieram dar essas orientações? Mas são muitos. Então, no mundo de regeneração, que é a próxima etapa da Terra, nós iremos passar para um outro patamar. Nesse mundo aqui, ele diz, nós percebemos que há muito sofrimento ainda. E que patamar é esse? Aqui prevalece ainda, não é, o mal. O bem já se encontra por aqui, mas ainda prevalece o mal, né? Por tantas coisas não é difícil a gente compreender o que nós passamos, não é, na história da humanidade, as guerras, as atrocidades, né? A Segunda Guerra Mundial, aquela catástrofe que foi, né? Então, por isso se comprova que é um mundo de sofrimento, não é? Quantos sofrimentos nós não passamos ainda. Doenças, não é? Quantas doenças nós não passamos ainda nesse mundo. Por quê? Porque a matéria aqui ainda predomina, o desejo, a vaidade, né? A vontade de possuir, de ter, de controlar, de dominar. Tudo isso ainda prevalece, é o mal nesse sentido, que ainda prevalece nesse mundo de provas e expiações, né? Por que provas e expiações? Porque as expiações é para a gente corrigir, né, aquelas ações que nós fizemos no passado, né? Um passado que pode ser nesta encarnação ou em outra encarnação. Então, a gente vem corrigir, a gente tem uma responsabilidade de corrigir aquilo, né? Então, quando a gente vem corrigir, né, a gente está falando isso de expiações, né? Iremos passar por situações para reparar o que nós provocamos no passado, né? E de provas, porque, às vezes, quem não é um pai, né, que quer cuidar de um filho, quer cuidar de um irmão, quer cuidar de uma mãe, né? Então, provas, a gente assume uma responsabilidade, como podemos perceber muitas pessoas aí que assumem responsabilidade. São professores, são padres, são médios, né? São pastores. Eu estou falando aqui das pessoas que assumem sua responsabilidade seriamente de fazer uma caridade, de fazer um bem ao próximo, né? E a gente pode perceber que existe muita gente assim, apesar da gente estar no mundo de provas e expiações e que existe o mal ainda prevalece, mas a gente vai enxergar, imagine se não enxergasse
tanto bem na face da Terra, né? Apesar dele prevalecer no mundo de provas e expiações, mas nós já estamos num processo de transição para um mundo regenerador. E que mundo regenerador é esse? O mundo de regeneração é a próxima etapa. Ele vai evoluir, né? Esse mundo vai evoluir, que é a Terra, assim como nós evoluímos, né? Então, o ser humano evolui, o espírito evolui, né? Quando a gente fala ser humano é porque os espíritos vêm nos dizer que a humanidade habita todo esse universo. Não é só a Terra, né? Imagine com bilhões, trilhões de estrelas, a gente não pode nem contar mais os planetas, né? Como é que a gente poderia ter a audácia, não é? De querer ser os únicos aqui na Terra perante todo o universo? Não. A humanidade, ela habita diversos mundos, né? De diversas categorias. Então, o mundo de regeneração é aquele mundo onde nós passaremos para lá, né? Porque o mundo, ele evolui materialmente, assim como o homem, nós aqui, Edneide, eu e vocês que estão nos escutando, nós evoluímos moralmente, intelecto e moralmente, para acompanhar a evolução do mundo, não é? Então, quando a gente chegar lá no mundo de regeneração, quizá nós iremos para lá, não é isso? Então, lá vamos fazer o quê? Refletir, repensar o que nós fizemos aqui, né? Para que a gente possa dar um passo adiante, tá? Vamos fazer um parênteses aqui sobre a erraticidade, porque a gente pode imaginar assim, então eu vou desencarnar amanhã, já vou para o mundo de regeneração. Bom, não é bem assim, a gente vai sim para um mundo, porque é lei divina. Iremos para o mundo de regeneração, a Terra vai ser o mundo de regeneração, iremos para os mundos felizes, tá? Mas antes de chegar na regeneração, há essa possibilidade da gente pairar, né, nas colônias espirituais, né, nos hospitais espirituais, tá certo? Que são mundos espirituais, localizações espirituais que a gente passa por um período lá, né, e depois a gente, né, reencarna para passar o processo novamente. Se a gente tiver evoluído um pouquinho, aí a gente vai reencarnar onde? Já vai reencarnar já no mundo de regeneração. Se a gente ainda tiver assim, com alguns sentimentos de rancor, né? Sentimentos de ódio, ciúmes, né? Alguns vícios que nos escravizem, né? O espírito ele fica escravo. Ele pode ficar escravo de coisa da corrente, das grades de ferro. Pelo contrário, às vezes o pessoal pode estar preso e pode ter mais desprendimento do que uma pessoa que esteja solta. Pode não ser normal isso, mas espiritualmente isso pode acontecer, né? É raro, claro, nesse mundo que nós vivemos. Mas o que eu quero dizer é que o local que a gente vai voltar vai depender do nosso sentimento, né? E para onde nós reencarna. Um mundo de provas e expiações como esse, e existem outros, né? Porque não só tem a Terra, existem outros. A gente pode reencarnar aqui e pode reencarnar em outro mundo de provas e expiações. Tá? E para quê? Para a gente reparar, expiar, ou se for evoluído, né? Se tiver evoluído bastante, imagine para onde uma Madre Teresa do Calcutá, ela pode reencarnar no mundo, poderia, a escolha dela, reencarnar no mundo de provas e expiações. Mas para quê? Como uma missionária, né? Ela iria nos ajudar, como uma mãe, tá certo? Ela pode, mas não por necessidade de burilamento. Por necessidade é mais a nossa, tá certo? Mas dali, no mundo de regeneração, a gente vai se recuperar desse todo esse processo que nós passamos. Deus é justo, né? Desse processo que nós passamos aqui, no mundo de provas e expiações, né? E vamos passar um período de recuperação. Você lá nesse mundo de regeneração, né? Ali já não há mais o mal como há aqui na Terra, né? O sentimento de fraternidade,
de caridade, de amor ao próximo, de querer servir. Isso começa a prevalecer lá no mundo de regeneração. Vê como é bom, né? Mas isso depende do que a gente estiver fazendo aqui hoje, né? Mas a gente vai ter essa oportunidade de viver nesse mundo de regeneração, que já está, o próprio nome já está dizendo. Esse mundo, ele é menos material, porque a gente precisa perceber isso. Os mundos, eles têm categorias de materialização, de condensação da matéria, mais ou menos de acordo com a sua evolução. Os mundos, eles evoluem materialmente e os espíritos, nós, moralmente. Então, iremos para esse mundo e dali, passado um bom tempo, no mundo de regeneração, ainda trabalhando, viu, gente? Isso é importante dizer, porque lá nos mundos superiores e nesses intermediários, né, que é o mundo de regeneração, não significa dizer que a gente vai ficar descansando sem fazer nada, não. Jesus disse, eu e meu Pai, né, trabalhamos todos os dias, né? Claro que, à medida que o espírito ele vai evoluindo, né, ele vai crescendo, né, ele consegue fazer as coisas sem tanto peso, sem tanto sacrifício, que faz parte da evolução. Ele faz uma coisa com mais amor, é tanto, veja só, a gente até pode fazer aqui uma analogia. Uma mãe, quando vai cuidar de um filho, né, trabalha, e faz aquilo com satisfação. Você vê a produtividade que ela tem em função do amor que ela tem. Então, o espírito vai evoluindo e vai fazendo mais coisas, porque ele vai tendo mais filhos. Quem são os filhos dele? Os filhos dele não são só aqueles como nós, mas que nós pensamos que são só os nossos parentes e irmãos encarnados. Não, né? Só de sangue, não. Acho que a gente gosta de dizer, de casta de sangue, não. Para um espírito mais elevado, e a gente consegue, eu sempre gosto de repetir isso. Se a gente olhar à nossa volta, a gente, a Edneide falou aqui, né, do nosso Irineu, né, nosso querido Irineu, pessoas que trabalham já pela comunidade, já não trabalham só pensando exclusivamente em si, nem nos seus, da sua família, né, mínima sanguínea, consanguínea, não, eles já começam a trabalhar em função de uma comunidade. A caridade, né, a caridade já começa a ser, no mundo de regeneração, uma moeda, né, uma moeda, não é mais um interesse próprio. Então, dali do mundo de regeneração, qual é o próximo passo? Né? É o mundo feliz. Tá? Nesse mundo de regeneração, como eu disse, nós já corremos o risco ainda corremos o risco de voltar para o mundo de provas e expiações, para o quê? Com a nossa experiência também nós ajudarmos. Né? Se a gente não conseguir, né, dar um passo à frente no mundo de regeneração, né, para os mundos felizes, nós poderemos voltar, sim, para o mundo de provas e expiações. E aí, pela expiação mesmo, se a gente falhar, né, porque às vezes nós estamos suscetíveis às falhas, por isso que tem a ordem, né, a recomendação, orai e vigiai. E nós dizemos isso no Pai Nosso todos os dias, né? Então, que nos livrar-nos das tentações. Não é assim que a gente fala? Então, a gente pede ajuda a Deus e, ao mesmo tempo, a gente pede para nos livrar da tentação. Mas como é que a gente vai nos livrar, né? Então, o caminho da caridade e do trabalho, esse é o caminho que a gente vai buscar para se livrar das tentações. Não é só a oração, né? Orai e vigiai, né? Então, aí poderemos passar no futuro para os mundos felizes, né? Nesses mundos felizes, aí sim, o mal já não tem espaço nos mundos felizes. No mundo de provas e expiações, ainda existe uma peinha, né, de sentimentos negativos, pode existir, que a gente pode recair, né? Pode dar uma recaída do mundo de regeneração, mas nos mundos felizes não. O bem é que predomina, é o inverso do mundo de provas e expiações, né? Porque a gente ainda já está começando a perceber o bem, porque a Terra já está num processo de transição. Nós estamos numa transição planetária, não é? A Terra está migrando para
um mundo regenerador. Mas isso não é de um dia para o outro, né? A gente pode querer aqui fazer conta, né? Mas a conta do tempo, ela vai de acordo com a capacidade, né, de transformação moral dos habitantes daquele planeta. Isso é que vai dar o passo. Dentro desse capítulo, a gente vai tratar do progresso, né? O progresso dos planetas e o nosso progresso. Então, a gente precisa progredir para o planeta se transformar, né? Porque a caridade, o amor ao próximo, é que é a transformação que vai provocar no planeta de provas e expiações para o planeta de regeneração, tá bom? Então, desse mundo de regeneração, a gente vai ter os espíritos que vão passar para os mundos felizes, né? Depois dos mundos, quais são os mundos, então, inferiores e os mundos superiores? Os mundos inferiores, né, são os mundos primitivos, né, aqueles que são criados pela encarnação primeira dos espíritos criados por Deus, né? E os mundos superiores são os mundos felizes e os mundos puros, né? Os regeneradores são esses que são a próxima etapa, que é após o mundo de provas e expiações, né? E os mundos progridem. A gente está vendo uma transformação na Terra. Ela é muito material. A gente for analisar já que a ciência já comprova a forma dos planetas, né? Às vezes a gente quer encontrar humanos, né, em outros planetas com a mesma forma nossa, mas não é impossível, né, porque o universo é infinito, mas existe também diversas formas, né, de a gente se expressar dentro de uma encarnação, que depende da qualidade da energia de cada planeta, tá certo? Cada planeta tem sua energia, tem sua matéria, né, menos ou mais densa. E nós, espíritos, temos a capacidade de habitar esses planetas de acordo com a nossa energia também, com a nossa capacidade. Então, poderemos, claro, tudo isso é em função de uma lei divina, né? Nós temos uma lei que permite. Eu não posso compartilhar um mundo puro, não é? Com São Francisco de Assis, com Francisco Cândido Xavier, espíritos Dalai Lama, Buda, etc., né? Vocês poderiam citar outros tantos, se eu não estou no nível, né, de vibração, de sentimento, de amor, de caridade, igual aquele espírito. Não tem muita lógica nisso, né? Eu vou habitar e eles conseguem, né? Eles conseguem um movimento, eles conseguem frequentar todos os ambientes, né? Todos os nossos pensamentos, eles geram portas, janelas, não é? Para o mundo. Também eles fecham também, né? Porque a gente só vai frequentar um ambiente que a nossa energia, a nossa densidade, né, é que vai dizer, é a chave, né? É a senha, é a nossa densidade, poderíamos dizer, espiritual ou perispiritual, né? Que perispiritual? Porque esse corpo é o corpo mais denso que temos, mas nós temos outro corpo que é utilizado por nós espíritos, que é um corpo mais sutil, nós não conseguimos ver com esses olhos, né? As pessoas que têm uma sensitividade, o médium, né? O médium vidente, o médium mais sensitivo, né? Eles conseguem, né? Algumas pessoas, né? Conseguem ver o perispírito, que é a gente está nesse corpo, sendo apresentado nesse corpo sutil, que é o perispírito. Esse perispírito, ele também tem tonalidades, de acordo com a nossa formação, né? Então, a gente é mais ou menos denso. Mesmo que nós não consigamos enxergar ele com esses olhos, com os olhos físicos, mas eles têm, né,
uma necessidade mais ou menos sutil. Quanto mais sutil, quanto mais leve for a formação desse perispírito, nós conseguiremos, né? Ele é o nosso veículo, não é isso? Nós conseguiremos transitar, né? Pelos mundos, né? Pelos mundos. Então, a nossa... Mas como assim? Como é que a gente vai... Quem tem que possa escolher? Pode, nós podemos escolher, mas tem a senha. Qual é a senha? Se eu quiser frequentar ou ir morar, não é? Em um desses planetas mais evoluídos, eu vou ter que me transformar, vou ter que melhorar, né? Que remédio é esse, então? Melhor é a caridade, é o amor ao próximo, né? Então, a gente pode se utilizar, que é muito importante isso, da lei do livre-arbítrio, lei de ação e reação, então, de acordo com meus sentimentos, de acordo com meus pensamentos, de acordo com as minhas atitudes, eu vou, né, burilando, trabalhando esse perispírito. E é ele que eu utilizo, né? Esse não, esse vai ficar aqui, né? Esse vai virar pó, mas esse perispírito não. Ele continua comigo, né? Ele continua comigo. Eu vou comandá-lo, eu vou utilizá-lo para ir onde eu quiser, né? Se eu estiver preparado para, né, ingressar, né? Aqui na Terra, a gente pode dar exemplos aqui de situações análogas, né? A pessoa, para ser um juiz, para passar no concurso, ela tem que estudar, aprender para ser um médico, né, um profissional, para ser um piloto de avião. Então, não é qualquer um. Eu não posso chegar ali agora no aeroporto e dizer, eu quero ser um piloto, eu quero dirigir um avião. Eu não posso, porque eu não tenho capacidade para isso, né? Aquelas pessoas passaram por um processo para receber uma credencial, né, e conseguir decolar com um avião, tá certo? Então, nós espíritos utilizamos aqui na matéria para ter esse aprendizado, né? Porque a gente vai dizer assim, como assim, né? Não é momento aqui, essa palestra, para a gente tratar do assunto, mas cada um de nós tem uma história, né? Um DNA, né? A gente tem um perispírito que está no DNA, o DNA está com o perispírito e traz essa história. Uns têm mais capacidades do que outros, né? Em matemática, ou em linguística, né? Em história, em medicina, né? Em astronomia e tal. Então, essa gente traz uma história e vai complementando. Em música, né? Quantas pessoas que já desde criança já conseguem cantar, tocar um instrumento, e outros passam tanto tempo e não conseguem, mas tem outras habilidades, né? Porque cada espírito ele tem sua individualidade. O progresso ele é individual. Do espírito, ele é construído. Isso é o amor divino dando a nós o direito de construir a nossa vida, a nossa caminhada. Né? Somos nós que construímos. De novo, de acordo com os nossos pensamentos, né? Com os nossos sentimentos. Claro, isso não é do dia para a noite, né? Estamos todos nós aprendendo aqui, né? Claro. Não existe isso que é melhor do que aquele outro que é melhor. Não, está cada um na sua etapa, né? Tá a Edneide ali na etapa dela, está eu aqui na minha. E erramos, né? Porque nós não estamos num patamar, não é? Que não erramos, não. Nós estamos, sim, num patamar, num planeta de provas e expiações. E nós, do nosso patamar, são de espíritos ainda, né? Nós somos ainda de espíritos ainda que precisam melhorar e nós também queiramos admitir o dano, nós temos alguns resgates, né? Para corrigirmos, né? Isso faz parte, mas essa correção, ela é livre. Se a gente conseguir corrigir isso com amor, com caridade, né? Com sentimento, né? Cada vez mais puro, quer dizer que não temos defeito, que às vezes a gente não sente alguma coisa, alguma mágoa. Não, a gente pode sentir, ainda faz parte desse mundo, mas se a gente passa um paninho aquilo ali, né? A gente passa, não, aquilo ali passou, aquilo foi naquele momento, né? E agora está aí. A gente um passo adiante para dar, a gente encontra uma pessoa que precisa, né? Às vezes a gente fecha os olhos, não percebe que alguém está precisando de alguma coisa, e a gente está tão introspectado em nós mesmos que nós não percebemos que tem uma pessoa
nos caminhos por ali, precisando Exato. de algo mais Mas livre, nós não temos é? 5 minutos. Nós estamos a Pronto, 5 minutos. então a Edneide já está me anotando aí sobre o tempo. Então, veja só, essas muitas moradas na casa do nosso Pai, né, são esses planetas que serão habitados por nós. É uma lei, estamos fadados a morar desses planetas, que foi uma colocação, né, determinação do Cristo, né, que é o principal para nós, né, o principal agente divino na face da Terra. Então, ele deixou isso para nós e hoje nós podemos perceber que existe um universo todo para a gente morar, tá? Mas é preciso que a gente esteja preparado, tá? Porque não existe injustiça divina, tá certo? A gente pode não entender o que é que está acontecendo, mas não existe. Isso a gente tem que ter plena certeza. Às vezes é difícil, dependendo do problema, né? Porque cada um tem suas questões, seus problemas, né? Mas a gente tem que ter essa certeza que Deus é Pai, bom e justo. Eu posso não estar compreendendo o que está acontecendo comigo, mas Ele não pode ser justo, não é? Comigo e injusto com Edneide, justo comigo e injusto com você. Não, ele é justo, ele é igualmente justo para todos nós, né? A luz que cai, o vento que está soprando aqui, né? O sol que está caindo das estrelas para a gente, tudo é igualitário, né? O desencarne que é para todos nós. A gente é que precisa, né, procurar esse conhecimento da lei divina e seguir sabendo que as nossas ações, né, é que irão, né, provocar as consequências no futuro. Mas nada no sentido negativo, tá, gente? A gente se errar, a gente sabe que pode praticar o bem e corrigir. Não é obrigado a gente estar sofrendo, achando que vai sofrer, fez uma coisa, vai sofrer de novo, vai sofrer de novo. Não. A gente rever, procura fazer essa reforma, então, saber o que é que está acontecendo conosco para a gente seguir, né, com a orientação de Jesus no caminho do Pai, né? Como ele disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida. E os nossos amigos espirituais, nossos mentores, né, a quem agradecemos aí, né? Nós temos anjos da guarda da família, nós temos anjos da guarda da grande família, nós temos vários anjos da guarda que nós podemos chamar de mentores. Temos os nossos anjos da guarda, né, individuais, todos são espíritos que estão tratando da gente. Então, a gente pede ajuda para ele e a gente também tem que dar um pouquinho, né, gente? Aqui para nós, a gente também tem que se esforçar para a gente dar um passo que tem, porque a gente fica teimando, lá, teima para cá, ele nos ajuda, a gente sofre um pouquinho, pede ajuda de novo. Então, a gente também tem que procurar, né, nos reformar, né, procurar dar um passo à frente para corrigir aqueles erros com o bem. Não é obrigado a gente passar, né? Diz que um ato de bondade cobre 1000 pecados. Eu acho que vocês já escutaram isso daí, tá? Então, um ato de bondade cobre 1000 pecados. Então, levem isso para as suas vidas. Fiquemos e levemos isso para as nossas vidas, tá? Quero passar a palavra para a Edneide, para ela prosseguir, para a gente não atrasar. Obrigado, Edneide. Muito obrigada. Nós que agradecemos a esse bálsamo, essa maravilha de esclarecimentos que foram passados aqui, que a gente possa refletir, não é isso? Sobre a nossa conduta a partir de então, com esses crescimentos que nós temos ainda pela frente, nos mundos aí, que estão aí para chegar para a gente, né? Já existem, a gente que vai chegar até eles. Bom, gente, antes de nós passarmos a prece final, que vai ser proferida pelo meu amigo Dimas, eu pedi que eu fizesse, eu vou passar alguns informes rapidinho sobre algumas ações da nossa casa. No próximo dia 3/10, sábado, vai estar acontecendo de modo virtual o 12º Seminário de Atualização Espírita com o tema O Sentido da Vida. São palestras virtuais que vão acontecer durante todo o dia, das 8 até as 17 horas, temas riquíssimos, e nós precisamos divulgar, né, levar esse conhecimento a outras pessoas para que elas possam também receber esses bálsamos. O seminário sempre aconteceu presencialmente, mas exclusivamente esse ano, diante da situação que nós estamos vivendo, é que ele vai acontecer de modo virtual.
mas vamos lá divulgar, vamos fazer com que outras pessoas possam também receber essas informações. As nossas palestras, sempre realizadas nas terças, quartas e quintas, às 20 horas. Importante que vocês divulguem, que vocês curtam, que vocês compartilhem os nossos canais das redes sociais. Nós estamos no Instagram, nean.olinda, nós estamos no Facebook, o Núcleo Espírita Aristides Monteiro, estamos no YouTube. No YouTube é importante que vocês se inscrevam também, precisamos chegar a 1.000 inscritos, muito mais, porque se nós atingirmos a 1.000 pessoas, nós conseguiremos aumentar esse tempo da gente, assim, não vai ser tão cronometrado, nós teremos mais tempo para poder desfrutarmos das palavras que serão aqui nos passadas. Estamos com campanhas de arrecadações na sede do NEAM, nos horários, nas quartas-feiras, das 14 às 17 horas, e nas quintas-feiras, das 8 às 12 horas. É nesse momento que o NEAM está aberto para receber arrecadações de alimentos e de outros tipos de doações que possam nos ajudar a manter a nossa casa em atividade, nessa casa que tanto nos ilumina e tanto nos ajuda. E arrecadações de alimentos para cestas básicas que são mensalmente distribuídas às pessoas previamente cadastradas, às pessoas carentes que necessitam tanto desse apoio neste momento. Nossa querida campanha do Quilo voltou ativa há aproximadamente pouco mais de um mês, né, com toda a segurança para aquelas pessoas que não têm nenhuma restrição, que possam estar, que não façam parte do grupo de risco e que possam estar nos sinais devidamente paramentados, com as máscaras, recolhendo, né, repassando as mensagens e recolhendo as doações que compõem também a nossa cesta básica. E como meio de nos libertarmos das nossas imperfeições, né, é necessário nos mantermos na reforma íntima constante. Né? O centro fechou as portas provisoriamente, mas espiritualmente ele continua trabalhando. Então, pelo meio do WhatsApp e do Instagram, nós estamos recebendo os nomes das pessoas e os endereços onde são encaminhados os tratamentos espirituais à distância. Então, espiritualmente, em nenhum momento o NEAM parou. Mas presencialmente, nós estamos abrindo nas quartas-feiras e nas quintas-feiras, e a campanha do Quilo está sendo realizada nos domingos. Então, é importante nós nos mantermos na reforma íntima, no mesmo caminho. Não podemos parar o nosso trabalho, a nossa reforma. Então, o Evangelho no lar, é necessário mantermos as preces. Quem estava em tratamento pelo NEAM tem a técnica de desobsessão. Essa técnica está nos nossos canais. E é isso, assim, muito, muito importante nós continuarmos mantendo, cumprindo a nossa parte, para que a gente possa cada vez mais avançar um pouquinho nesse degrau. Né? Eu vou voltar a palavra ao nosso querido Dimas, agradecendo a presença de todos, mais uma vez, para que ele possa fazer a nossa prece final. Obrigado, Edneide. Rapidinho agradecer imensamente a oportunidade da casa, né, de nós trabalhamos ao NEAM, né, o Irineu, né, e a casa, e a espiritualidade, os mentores da casa, né, a Estevão Monteiro. Então, que a gente possa agradecer essa oportunidade e a todos, né, que trabalharam, né, como você, para que possamos aqui levar um pouco da palavra de Jesus à luz do Espiritismo, tá certo? Então, vamos relaxar um pouquinho na concentração, respirar um pouco para a gente proceder com a prece final, tá? Então, que possamos respirar, né, receber essa energia, esse alimento, né, divino que vem através da respiração, e que possamos estar conectados com Deus, através de Jesus, né, nosso guia, nosso mestre maior, né, através dos seus mensageiros, né, tanto dos espíritos, tanto os anjos que nos trazem a sua mensagem, né, agradecer, né, aos amigos espirituais da casa, né, os nossos amigos espirituais também que nos conduzem na casa, em nossos lares,
né, em nossos trabalhos, na cidade, nesse país e no mundo, que em todos os lugares existem anjos, espíritos, mentores trabalhando para a evolução. Certo? Vamos agradecer e pedir por aquelas pessoas, né, encarnadas e aqueles espíritos desencarnados, os encarnados e desencarnados, que possam receber ajuda, né, espirituais em suas casas, que confiem em Deus, que peçam a Jesus e aos seus mentores, seus anjos da guarda, para que recebam essa ajuda e possam ser confortados em diversos níveis de sofrimentos que passam, né? Nós sabemos disso aqui, já ainda encarnados, tanto sofrem, né? Que precisam de ajuda, e desencarnados também, que precisam das nossas preces, das nossas orações, né? Que possamos estarmos em paz para tratarmos, para ajudarmos, né? Se a gente fizer a nossa parte, né? A gente poderá ajudar tantos outros, né? Que Jesus nos guie, nos oriente, sempre nesse trabalho. Sabemos das nossas limitações, mas sabemos sim das nossas capacidades, todos nós, e damos um pouquinho ao trabalho de Jesus. Assim seja. Que assim seja. Muitíssimo obrigada a todos. Não esqueçam, amanhã nós temos uma nova palestra às 9 horas, sempre divulgadas nos nossos canais. Fiquem com Deus. Muito obrigada a todos. Obrigado também, fique com Deus. Obrigado, Neide. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigado a todos.